Bem, hoje eu vou falar sobre alterações de crise de sono nas crianças autistas. Essa é uma realidade na minha casa, na casa de muitos autistas, e eu acredito que tenha piorado muito com a pandemia e com essa questão de ficar em casa, mudanças na rotina. Isso com certeza mudou muito, né? A rotina de sono e a qualidade de sono de uma criança autista. É um problema que aflige, que atinge toda a família, não só a criança e também não só a mãe. E várias coisas podem estar relacionadas com essa alteração de sono. Isso vai muito além de você falar com o médico que seu filho não dorme bem, ele passar um remedinho e ele passar a dormir bem. Precisa considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, existe uma deficiência, uma dificuldade da criança autista na conversão da serotonina em melatonina. Isso significa o ciclo circadiano, né, que funciona com todos nós. De dia você tem a produção de melatonina baixa, à noite a produção de melatonina pelo seu cérebro está lá em cima, e aí você dorme. Aquela orientação que vale desde o bebezinho, né? Mantenha o quarto durante o dia, claro, nada de botar blackout no quarto, né? Cortina de blackout, à noite escuro. Isso vai orientar o sono, vai treinar o cérebro. Ótimo, só que às vezes a criança tem dificuldade na produção de melatonina. E aí o único jeito de resolver isso é suplementar a melatonina. Aqui nos Estados Unidos isso é muito fácil, porque qualquer farmácia, qualquer mercado vende melatonina. No Brasil isso foi muito fácil, ficou durante um tempo muito difícil, mas eu acredito que hoje já seja mais tranquilo. Você consegue mandar manipular ou comprar melatonina, qualquer coisa é só conversar com o médico também, que ele consegue receitar e orientar como fazer para a compra da melatonina. A outra coisa é que a melatonina ela induz o sono, mas ela não mantém o sono. E às vezes a criança começa a dormir e acorda. Uma coisa que sempre funcionou em relação ao meu filho foi o uso da atencina, que é a clonidina. E esse definitivamente você precisa conversar com o médico, que ele vai precisar prescrever e orientar a dosagem e tal para uso. Mas ele é muito bom, um remédio muito bom para sono, não é um desses remédios tarja preta, nada disso, você compra sem receita. Mas é um remédio que precisa ser orientado pelo médico e é um remédio que mantém o sono, né? Você mantém o sono durante um tempo maior, depois da indução pela melatonina. Mas além disso, existem outros fatores que também vão intervir em relação ao sono. Primeiro é a questão da desbiose intestinal. Se a criança, o autista tem problemas de desbiose intestinal, a comunicação intestino-cérebro é um fato, e se o intestino não funciona bem, o cérebro não funciona bem, então é o nosso segundo cérebro, né? Então, assim, se ele tem problemas, né, de desbiose intestinal, problemas na absorção de açúcar, ele pode acordar com hipoglicemia, né, ter uma hipoglicemia de madrugada e aí despertar, problemas de dor por conta da desbiose. Às vezes ele tem muito gases, produção de gases, e aí isso causa dor, a barriguinha fica inchada. Às vezes é um problema de refluxo também, que é muito comum na criança autista, e ele vai acordar com dor de madrugada, né? A posição que ele fica deitado, e aí ele vai ter dor. Enfim, a questão da saúde da criança é muito importante e pesquisar as questões das alterações intestinais. Algumas coisas de alimentação também, principalmente antes de dormir, ou qualquer coisa que possa fazer um estresse no organismo dele e aumentar a produção de cortisol, e aí ele vai ter aquele pico de madrugada querendo brincar, acordar com aquele, né, hormônio de despertar, então ele vai estar ligado à noite. Então comer muito doce no final da tarde, café, refrigerante, isso tudo pode fazer essa alteração, gerar esse estresse no organismo dele e ele acordar de madrugada querendo farra. A outra questão também são as questões sensoriais. E essas questões são assim, precisam ser entendidas, mas tem que lembrar sempre que cada criança é uma criança. Algumas crianças gostam funcionam muito bem quando você coloca um cobertor pesado em cima dele, e isso dá um aconchego, ele dorme melhor. Algumas crianças gostam de dormir no chão, outras gostam de dormir no alto. Então, assim, essas questões sensoriais também são, além do estresse sensorial, né, do estresse causado por uma alteração sensorial, como, por exemplo, foi numa festa, muito estímulo, até uma necessidade dele mesmo, de maior aconchego para dormir e tal.
Então, uma coisa que é importante, normalmente as crianças autistas sentem muito calor, porque elas têm um metabolismo muito acelerado. Então, às vezes, um quarto mais frio, ela dormir com mais frio, já que o cobertor pesado também às vezes esquenta, e isso facilita também no sono. A outra questão em relação ao sono, que é muito falada, é aquela questão da higiene do sono, né? Você tirar todos os eletrônicos 2 horas antes, criar ou estabelecer uma rotina, escovar os dentes, deitar, dormir. Isso funciona para não sei quantos por cento, mas para um número enorme de crianças. Mas para o meu filho, por exemplo, nunca funcionou. Meu filho adormece com luz acesa, celular ligado, iPad ligado, televisão ligada, som alto. Ele sempre adormeceu assim. Quando era pequenininho, eu cheguei a botar um pisca-pisca no quarto dele, uma luz de Natal de pisca-pisca, ele adormecia olhando para aquilo. Então, assim, era uma característica dele, que ele precisa de um estímulo visual mais intenso para dormir. E aí você vai ter que encontrar qual é a característica do seu filho em relação a dormir. Fato é que a rotina realmente funciona, algumas outras coisas que funcionam. A aromaterapia funciona, um pouquinho de óleo de lavanda, né? Uma gotinha de lavanda embaixo do travesseiro, ou uma massagem com um creme, alguma coisa também, lavanda nos pés. Enfim, essas coisas também costumam dar excelente resultado. Um banho morno. Mas só pense numa coisa, quando você vai estabelecer alguma coisa assim, você tem que pensar que você está criando uma rotina. Então tem que ser alguma coisa que você possa reproduzir todas as noites. Então aquela coisa de dar uma voltinha de carro pode funcionar? Pode ser que ele durma no carro e você consiga depois tirar para a cama e ele continuar dormindo. Eu já fiz isso, eu duvido que alguma mãe não tenha feito, né, para colocar a criança para dormir. Mas você não vai conseguir fazer isso todas as noites, né? Ficar andando com ele dentro do carro. Então você tem que ser uma coisa, uma rotina, uma coisa que seja sustentável, que você possa fazer todas as noites. E a outra coisa é o seguinte, se nada disso der certo, você precisa entender que às vezes as crianças têm simplesmente uma necessidade de sono diferente da sua. O meu filho normalmente 6, 7 horas de sono por noite está ótimo. Eu às vezes tenho uma necessidade maior. Então, sabe o que acontece com você? Seu filho tem uma necessidade de 6 horas de sono e você precisa de mais do que isso para ficar bem. Crie uma estratégia na sua casa para que ele possa ficar acordado com segurança e que você possa dormir mais do que ele. Como que eu faço? O quarto do meu filho são 2 quartos, né, dos meus filhos e ligado por um banheiro. Então, eu tenho os 2 quartos e um banheiro no meio. E esse banheiro tem porta para os 2 quartos. Eu durmo em um quarto, com tudo apagado, normal, né? E ele dorme no outro quarto, com luz acesa, televisão ligada, tudo ligado. E aí, se ele acorda de madrugada, a chave dos 2 quartos está embaixo do meu travesseiro. Se ele acorda de madrugada e quer apenas comer alguma coisa, ou porque teve fome ou sede, eu já deixo tudo preparado ali no quarto, do lado, um pouquinho de água, alguma coisa para ele comer, ele volta a dormir. Às vezes ele acorda, vai no banheiro, volta a dormir. Às vezes ele acorda, me acorda, quer levantar, quer sair, mas muitas vezes funciona. Eu simplesmente durmo um pouquinho mais do que ele e tal. Então, assim, pense nisso, porque ficar sem dormir não dá, mas também entrar com uma medicação pesada que vai fazer mal para o seu filho, que a longo prazo vai estar, inclusive, problemas cognitivos, também não é o ideal. Então, crie uma estratégia para que você consiga dormir, né? E se for o caso, ele ficar acordado. Claro que você vai se surpreender, às vezes, acordando com o quarto quase que virado de cabeça para baixo. Mas é um preço que vai arrumar tal, mas vale a pena. E pense nessas coisas que a gente falou, as questões sensoriais, a questão do uso da melatonina, da tensina e na saúde do seu filho, né? Na desbiose intestinal. Enfim, como eu já falei algumas vezes, o médico precisa investigar seu filho por inteiro, investigar tudo do seu filho para que possa chegar numa suplementação e para adequá-lo para que ele fique saudável e preferencialmente dormindo bem. Um abraço.